Abram suas Bíblias, Salmo 95, vamos ler este salmo que é um convite. Adoração ao Senhor, Salmo 95. Vamos ler este salmo todo de forma alternada, Salmo 95, com alegria, pelo fato de o Senhor nos dar essa oportunidade. Vamos exaltá-lo, vamos engrandecê-lo, pois essa noite é uma noite de celebração do povo de Deus, né? Especialmente pela ceia do Senhor, é um momento especial, onde Jesus se faz presente de modo especial. Por isso, vamos exaltá-lo, vamos engrandecê-lo. Oração de forma, leitura de forma alternada, Salmo 95. Vinde e cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças e celebremos-o com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto. quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos me estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Nós temos esse salmo com duas partes. A primeira parte, um convite, a segunda parte, uma advertência. Fica os dois para nós, né? Porque todo convite de Deus é uma convocação e tem implícita uma advertência. Primeiro, porque nós não podemos recusar o convite de Deus, pois nós temos a obrigação de adorá-lo. E depois, porque nós temos que tomar cuidado na forma como adoramos ao nosso Deus. Neste momento, nós faremos uma oração de glorificação, de adoração ao nosso Deus. Oremos. Senhor bendito, muito obrigado, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, de engrandecê-lo, de exaltá-lo, ó Pai. Bendito seja o teu santo nome. Ó Deus amado, ó Pai, nós não temos palavras para expressar a nossa gratidão diante do Senhor. Nós, de fato, não somos dignos, Senhor, de participar desta reunião e muito menos de participar da ceia do Senhor. Sim, Pai, a nossa dignidade vem dos méritos de Jesus Cristo. E por isso nós nos alegramos diante de Ti, Senhor. Nós Te glorificamos por essa oportunidade. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, fala conosco, enche o nosso coração com Teu Espírito Santo. Ó Deus, aceita o nosso louvor. É o que nós Te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E no de número 32, vamos louvar ao Senhor com esse cântico, de número 32. Convido aqueles que puderem se colocar em pé para que louvemos toda alegria ao nosso Deus. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudas de todo, nunca
Louvado seja o Senhor por este momento de glorificação ao nome de nosso Deus. Efésios capítulo 4, vamos fazer a leitura deste texto. Irmãos, pode se assentar. Efésios capítulo 4. Versículo 25 até o versículo 32. Efésios 4. Vinte e cinco ao 32. Todos acharam? Vamos ler de forma alternada? Efésios 4, 25 ao 32. Se precisar tirar alguma fitinha aí, tem jeito, né? Tem que tirar, né? Não tem problema. Vamos ler, irmãos, de forma alternada? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Vigiai-vos e não pequeis, não se ponham sol sobre a vossa ira. Nem deis lugar ao diabo. Aquele que trava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que é possível de não escapar. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não é necessário o Espírito de Deus, no qual fosse selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sempre uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em vocês. Amém. Quando olhamos para este texto, meus amados irmãos, nós conseguimos perceber claramente as nossas falhas em perdoar uns aos outros, em cuidar uns dos outros, em amar uns aos outros e tantas outras coisas mais. Pois esse texto demonstra as demandas da lei sobre nós, as demandas de Cristo. E quando nós, com o coração sincero, lemos esse texto, não há outra coisa a fazer, a não ser nos humilhar diante de Deus, confessando que não fazemos muitas dessas coisas aqui descritas no texto. Por isso, este é o momento, o dia, diante da mesa do Senhor, de pedirmos perdão pelos nossos pecados. E na certeza de que Deus ele é misericordioso. Quando nós temos o propósito dentro do nosso coração de deixar o pecado. Vamos orar? Ó Senhor, nós nos aproximamos diante do Senhor, ó Pai, com o coração quebrantado diante de Ti, pedindo perdão ao Senhor. Perdoa-nos, Senhor, quando falamos, quando pensamos, quando agimos de um modo que não foi do Teu agrado. Perdoa-nos, Senhor, tem misericórdia de nós. Ó Pai, a base do nosso pedido de perdão é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Não olha, Senhor, para os nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós pedimos de todo o coração a Ti. E faz-nos, Senhor, aptos e prontos a evitar o pecado, a buscar a santidade de todo o nosso coração. É o que nós Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos até 1 João. Capítulo 1, versículo 9. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Nós temos essa promessa bendita. Nós temos essa promessa maravilhosa de perdão dos pecados. Versículo 9. Vamos ler todos juntos?
1 João 1:9. Vamos lá, irmãos, com alegria, como aqueles que receberam perdão do Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Nós temos então essa certeza no nosso coração. Com essa alegria de pessoas que foram perdoadas por Deus, vamos louvar ao Senhor com alguns cânticos, com 2 cânticos, exaltando ao nome do Senhor. Convido aqueles que puderem a ficar em pé. Ele é exaltado. Ele é exaltado. Nosso Deus. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome.
Como é bom exaltar ao nome de nosso Deus, engrandecer ao nome do Senhor. Vamos até Colossenses. É bom se reunir com o povo de Deus depois de tanto tempo, né? Colossenses capítulo 2, versículo 13 até o versículo 23. Colossenses 2, 13 até o 23. Belo texto da palavra do Senhor, que daria um belo hino também. Colossenses 2, 13, 23. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Neste momento nós vamos interceder por alguns motivos. Entre eles, se tiver alguém aqui que fez aniversário essa semana, nós já oramos hoje pela irmã Sandra, né? Hoje pela manhã. Tem mais alguém? Alguém quer apresentar algum pedido de oração para a gente poder interceder? Pode falar. Oi? Eu quero que ore por minha vida também. Vamos orar pela vida da irmã. Vamos apresentar diante de Deus esse pedido. Orar pelo nosso país, pelos aniversariantes, pelas famílias, pelas crianças. Vamos orar por todos esses motivos. E para que Deus prepare o nosso coração para ouvir a sua palavra. Pois a palavra de Deus é inspirada. Nós, reformados, nós temos a crença de que quando a palavra de Deus é pregada de modo fiel, não é o homem que está falando. É o próprio Deus. É a Vox Dei, é a voz de Deus falando conosco. Por isso devemos ter temor, tremor e alegria diante de Deus por poder ouvir a sua palavra. Vamos orar? Senhor, nós colocamos diante de Ti, Pai, alguns pedidos de oração. Mais uma vez, a vida dos nossos irmãos que fizeram aniversário, uma Alessandra, um Fábio. Colocamos as famílias diante do Senhor. Colocamos diante do Senhor as crianças. Colocamos diante do Senhor, ó Pai, o trabalho dos Teus filhos, a nossa nação, a vida da nossa irmã Eli, seu esposo. Cuida da vida deles. Que eles cresçam na graça e no conhecimento a cada dia. Que não falte o consolo do Teu Espírito Santo e todas as bênçãos necessárias para a sustentação da fé da nossa irmã. Consola a nossa irmã nos momentos mais difíceis. Cura, Senhor, de suas enfermidades
E se isso não for da tua vontade, ajude para que ela passe por esses momentos sentindo a tua presença. Ó Deus, agora fala conosco pela tua palavra, nesta mensagem, através desse texto inspirado da Escritura Sagrada. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Algum tempo atrás, irmãos, não faz muito tempo, viralizou um vídeo em que um rapaz, diante de uma grande plateia, dizia que Jesus é o centro de Deus e você é o centro de Jesus. Vocês lembram disso? Dizia, você é o centro. Você é o centro de Jesus. Muitas pessoas ouviram, gostaram, curtiram aquilo e acreditaram nisso. Algumas pessoas realmente acreditam que nós somos o centro da história, que nós somos até mesmo o centro dos planos de Deus, que nós somos até mesmo o centro de Cristo. Mas não é isso que a Bíblia diz. Especialmente quando olhamos para esse texto da Escritura, nós vemos que esse texto não centraliza o homem. Ele não diz isso. Ele diz outra coisa. Esse texto nos mostra claramente que o centro é Cristo. Que o centro de todas as coisas é Jesus. Havia um tipo de ensino sincrético na igreja de Colossos. Paulo escreveu essa carta mesmo sem ter fundado essa igreja, mas porque recebeu informações de que havia uma heresia ali, uma espécie da semente do gnosticismo que iria se desenvolver melhor no segundo século. É difícil dizer que tipo de ensino era esse, quais as suas características, mas nós sabemos com certeza que era um ensino que diminuía a pessoa de Cristo, que colocava outros mediadores, outras confianças, e aqueles crentes, talvez muitos deles da igreja, estavam se perdendo e deixando de olhar para Jesus como centro de sua vida. É por isso que o apóstolo Paulo começa então a sua carta depois de uma apresentação, já dando aquele tapão, né? Praticamente falando um hino de exaltação a Cristo, mostrando que Cristo é o centro de todas as coisas. O objetivo do apóstolo Paulo, então, foi aqui promover a dedicação deste povo exclusiva a Cristo. Cristo e mais ninguém. Comparando Cristo com a crença que eles tinham, mostrando que Cristo é superior a todas estas coisas. Paulo tinha esse objetivo. E diante disso, amados irmãos, em Cristo Jesus, eu quero falar debaixo desse tema, então. Cristo é o centro. É um tema bem fácil de guardar, porque ao contrário de você, é o centro. Cristo é o centro. Isso significa que Cristo é o Senhor de todas as coisas. Isso significa que em torno de Cristo que giram todas as coisas. E esse texto mostra isso para a gente claramente. Por isso, a primeira coisa que nós observamos nesse texto, irmãos amados, é que Cristo é o centro, Cristo é o Senhor na criação. Dentro de todas as coisas que foram criadas, Cristo é o Senhor na criação. Observem o versículo 15, que diz, este é a imagem do Deus invisível. Jesus não é só a imagem, não é só a representação do próprio Deus. Jesus, ele expande, ele demonstra em si mesmo todas as perfeições de Deus. João Calvino disse que vemos em Cristo Jesus todos os atributos de Deus de forma perfeita. Quando olhamos para Jesus Cristo, nós vemos a justiça perfeita, o amor perfeito, a longanimidade perfeita, a mansidão perfeita. Por isso Jesus é a imagem de Deus, no sentido de que, se queremos enxergar Deus, devemos olhar para Jesus Cristo, nosso Senhor. O texto de Hebreus, versículo 1, versículo 3 do capítulo 1, diz o seguinte, Jesus, ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Jesus Cristo é a imagem de Deus, Jesus Cristo é a própria representação de Deus. O evangelista João, capítulo 1, versículo 18, vai dizer que ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Mesmo os crentes do Antigo Testamento que tiveram uma experiência profunda com a divindade, ninguém viu a Deus. E João vai dizer que o Filho que está no seio do Pai, este revelou a Deus de forma
plena. O próprio Jesus Cristo, em João 14, 9, diz que quem vê a ele vê ao Pai. Veja, Paulo já começa este hino de louvor a Jesus Cristo, mostrando que Jesus é nada mais, nada menos, diante da criação, do que o próprio Deus. Jesus é a própria divindade. Ainda no versículo 15, como vocês podem observar, está escrito que ele é o primogênito de toda a criação. A palavra primogênito significa primeiro a ser criado, mas não é esse o sentido que é atribuído a Cristo, porque ele nunca foi criado. Até porque a palavra primogênito não significa só isso nas Escrituras Sagradas. O primogênito não era só aquele que era criado, mas é aquele que veio antes. E segundo, tem a primazia. Ele tem a maior parte da herança. Ele é mais importante. Dentro do contexto bíblico, o primogênito era considerado assim. Por isso, esse versículo aqui, nada mais nada menos, revela que Jesus veio antes de todos. Ele é eterno. Ele é antes de todas as coisas. Paulo vai dizer isso claramente também neste hino de louvor. Jesus Cristo também tem a primazia. Ele é o mais importante. Ele é o primogênito, ele é o mais importante. Veja, a gente já começou a perceber aqui que não é a gente que é o centro. Ele é mais importante. Ele é o primogênito de toda a criação. Em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, diante da criação, Jesus tem a primazia, a proeminência, a soberania diante da criação. O versículo 16 vai salientar algo tão maravilhoso, tão tremendo, irmãos amados, mostrando quem criou todas as coisas. E não somente quem criou, como foram criadas. E não somente como foram criadas, mas para quê? Qual o objetivo da criação? Vejam esse belo versículo novamente, versículo 16. Pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, visíveis e invisíveis, todas as coisas foram criadas nele. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Jesus é o co-criador, junto com o Pai, de todas as coisas. Todas as coisas que existem. O universo, os planetas, o ser humano, os animais, as árvores, tudo foi criado por Jesus, por intermédio de Jesus e para Jesus. Veja, o texto não diz que as coisas foram criadas para nós. Paulo está salientando, centralizando a pessoa de Jesus Cristo. Tudo foi criado para Ele. O objetivo de todas as coisas é glorificar a Jesus. Aprove ao Pai fazer tudo para a glória do seu próprio Filho. E assim o próprio Pai é glorificado no Filho. Nós olhamos, irmãos amados, que diante do ensino herético que estava sendo pregado nessa igreja, a ideia de que existem outros mediadores, a ideia de que as pessoas tinham que fazer determinados sacrifícios para atingir a Deus, ou para chegar mais perto de Deus, é derrubado com essas palavras de Paulo. É como se Paulo dissesse, esses mediadores que vocês confiam, nenhum deles é maior do que Cristo. Cristo é o Senhor de todas as coisas. E, obviamente, Paulo está falando de uma perspectiva da criação. Em relação à criação, Cristo é o centro. Versículo 17, a parte B, também nos demonstra algo muito maravilhoso. O fato de que nele, em Cristo, tudo subsiste. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele não somente criou todas as coisas, mas elas permanecem do jeito que estão por causa dele. Ele também é o sustentador de todas as coisas, irmãos amados. Ele não somente criou a sua vida, mas se você levantou pela manhã, se você consegue respirar o ar, é porque Jesus ainda está agindo. Se a terra está fazendo movimento ao redor do sol, é porque Jesus está agindo. Nele tudo subsiste. O apóstolo Paulo diz que, em Atos dos Apóstolos, que nele nos movemos e existimos. Ou seja, se Cristo não existisse, nada existiria. Nem o ar,
nem os movimentos que a Terra faz, nada no universo, dia e noite, nada existiria sem Cristo. Ele é o centro da própria sustentação do universo. Até mesmo as pessoas que respiram fôlego para dizer que não acreditam em Deus, só podem fazer isso porque o Senhor de todas as coisas a sustenta. Ó, irmãos amados, isso é maravilhoso. Isso é tão grande, quando nós começamos a pensar naquela figura que imaginamos na manjedoura, aquela criança que foi cuidado por Maria. Ele mesmo, sustentando todo o universo nas suas mãos. Ó, irmãos, esse pensamento é muito forte para todos nós. Não tem como a gente entender isso. Por isso, muitos crentes talvez não entendessem. O apóstolo Paulo está mostrando a verdade. Ele não é apenas uma pessoa. Ele é o Senhor de todas as coisas. Abraham Kuyper, um teólogo do passado, tem uma famosa frase que a gente gosta de repetir sempre. Diz que não há nenhum centímetro quadrado dessa terra que Cristo olhe e não possa dizer, é meu. Tudo é dele. Tudo é de Jesus Cristo. Por isso que Satanás, quando foi tentar Jesus, não passou de mentiroso. Mostrou todos os reinos a Jesus e disse, ó, eu te dou tudo isso se você me adorar. Todas as coisas são de Jesus. Tudo pertence a Ele. Ele tem um direito sobre todas as coisas. É isso que Paulo está dizendo aqui. Portanto, irmãos amados, a primeira coisa que nós vemos nesse texto é que Cristo é o centro na criação. Ele é soberano na criação. Isso deve trazer ao nosso coração, pelo menos, sossego em meio ao caos. Porque o mundo não está sendo controlado pelo governo. Sim, o governo pode até ser um instrumento da providência de Deus. As pessoas são instrumentos da providência de Deus. Mas o controle de todas as coisas não está na mão do governo, da saúde. O controle de todas as coisas está na mão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A segunda coisa que nós podemos observar neste texto, irmãos amados, é que Cristo não é somente o Senhor da criação, Ele também é Senhor na criação restaurada, porque nós sabemos que a criação foi afetada por causa do pecado. As mazelas, as doenças, as pandemias, as discussões, as inimizades, as mortes, tudo isso veio por conta do pecado. Foi necessário então que Deus, antes da fundação do mundo, já planejasse restaurar todas as coisas. Restaurar todas as coisas através de Cristo. Através deste varão, através deste nosso irmão mais velho, através dessa criança na manjedoura, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aprove a Deus, antes de todas as coisas, planejar, restaurar todas as coisas, quando estas coisas ainda não haviam sido criadas. Restaurar através de Cristo Jesus. Por isso, Ele não é só Senhor da criação, mas Ele é o Senhor da restauração da criação. É isso que nós vemos, irmãos amados, no versículo 18, na parte A do versículo. Olhem aí. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ou seja, da criação, Jesus chama um povo para si. E Ele é o chefe deste povo. Ele é o Senhor deste povo. É interessante como o texto ressalta que Jesus não é o cabeça, mas a cabeça. Porque o cabeça significa somente ser o chefe. Jesus é a cabeça do corpo. No sentido de que sem a cabeça o corpo não faz nada. Ele que controla a igreja. Quem controla a igreja não são os pastores, não são os presbíteros, não são os oficiais. Quem controla a igreja, muito menos é o Estado. Quem controla a igreja é o próprio Cristo. E quando falamos de igreja aqui, não falamos de uma denominação. Falamos da igreja universal, no sentido de que a igreja é geral. A igreja de Cristo, todos os filhos de Deus que professaram e professam a fé cristã em toda a história. A igreja de Cristo. Ele é o Senhor sobre a sua igreja. Ele controla todas as coisas. Ele faz como lhe apraz. Ele levanta e também derruba. Ele alcança os seus eleitos. Jesus é o Senhor da igreja. Dentro do plano de redenção da criação, Jesus também é o Senhor. Ele é o centro.
Ele é o centro da igreja. Tudo gira em torno de Cristo. Ele mesmo disse: sem mim, não poderíamos fazer. E ele compara a uma árvore e os ramos. Sem mim vocês não podem ter vida. Sem ele não podemos ter vida. Sem ele não podemos ter vida espiritual. Sem ele não podemos ter alegria espiritual. Sem Cristo não há nada. O texto continua ainda no versículo 18, só que a parte B do versículo, olha o que diz. Agora em relação à igreja: ele é o primogênito de entre os mortos. Jesus, primogênito dentre os mortos, é o primeiro a ressuscitar. Quando nós olhamos para a história, nós vemos que outras pessoas ressuscitaram. Mas por que está dizendo que Jesus foi o primeiro a ressuscitar? No sentido de que ele é a pessoa mais importante a ressuscitar. E ele representa a ressurreição que acontecerá com os filhos de Deus, com todos nós. Exceto com aqueles que, quando Jesus voltar, estiverem vivos. O que aconteceu com Cristo não aconteceu com mais ninguém. Pois todas as pessoas que morreram e ressuscitaram, por exemplo, Lázaro, voltou a morrer. Jesus Cristo não. Ele é glorificado e está à destra do Pai até aquele grande dia. Na última parte do versículo 18, vejam só. Para em todas as coisas ter a primazia. Para que ele seja o primeiro, para que ele tenha preeminência, para que ele seja o Senhor em todas as coisas no que diz respeito à redenção, no que diz respeito à igreja. Versículo 19, nós temos mais uma vez uma fala a respeito da divindade de Jesus, assim como no versículo 15, que fala da imagem, que ele é a imagem de Deus. Mas está escrito: porque aprove a Deus que nele, em Jesus, residisse toda a plenitude, algumas traduções trazem toda a plenitude da divindade. Isso quer dizer que em Cristo há plena divindade. Irmãos, nós não conseguimos achar divindade plena, Deus pleno, em nenhum outro lugar. Nem na igreja, nem na natureza, em nenhum lugar. Nós achamos em Cristo. Em nenhum outro lugar a divindade plena, somente em Cristo. É por isso que não há como a gente duvidar da divindade de Jesus. E por isso que, quando olhamos para o texto de Apocalipse, capítulo 5, versículo 12, está escrito assim: proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Eu não sei porque algumas pessoas não acreditam que Jesus é Deus. A Bíblia diz que ele é Deus. A Bíblia diz que ele recebe a adoração que Deus merece receber. Só Deus merece. E esse texto de Apocalipse diz que o Cordeiro que foi morto é digno de receber toda a honra, toda a adoração. Por isso, isso aponta mais uma vez para a divindade de Jesus Cristo. Por isso nós podemos, com confiança, irmãos amados, adorar ao nosso Senhor. Versículo 20 até o versículo 22 do nosso texto nos mostra outra característica importante, 20 ao 22. É que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Jesus é o Senhor também na restauração da criação. E aqui nos textos que nós lemos, nós vemos que ele é o reconciliador de todas as coisas. Ele não reconciliou, veja, Jesus com a sua morte, com o seu sacrifício, ele não afetou somente a igreja. Ele afetou o mundo. Por isso que o Paulo está dizendo aqui, que reconciliou todas as coisas. Assim como o pecado afetou todas as coisas, o pecado não afetou só as pessoas, afetou a criação toda.
Assim, a morte de Jesus afeta o cosmos todo. E, em certo sentido, toda a criação está envolvida na morte de Jesus. No sentido de que só haverá novos céus e nova terra por conta da morte de Jesus. E a outra questão é, até mesmo aqueles que vão para o inferno, até mesmo os anjos caídos, terão que um dia se dobrar diante de Jesus Cristo. Não serão salvos, mas serão afetados de certa forma pelo sacrifício de Jesus, porque tardiamente, não havendo mais tempo, mas tardiamente reconhecerão, se dobrarão diante de Jesus. A igreja não, a igreja já faz isso agora. Veja, o texto termina com uma exortação do apóstolo Paulo mostrando a necessidade da perseverança desses crentes. É como se o apóstolo Paulo dissesse, está vendo? Jesus é o centro da criação e da igreja. Vocês têm então que continuar, tomem cuidado. Versículo 23 nós vemos isso. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Esse se aqui é uma condicional. Mas no texto grego existem vários tipos de condicionais. Existem aquelas condicionais que colocam em dúvida uma coisa, é o que parece aqui, mas não é. Essa é uma condicional de primeira classe. Ou seja, é um argumento tido como certo por parte do autor. Isso significa o que, em outras palavras? Que Paulo não está duvidando que eles estão permanecendo na fé. Paulo está confirmando. Paulo está dizendo, está vendo? Vocês eram inimigos e agora vocês são amigos. Vocês estão na fé. Só que vocês têm que perseverar, vocês têm que continuar. É uma exortação para aqueles que já são crentes. Para que eles tomassem cuidado com qualquer coisa que pudesse afastá-los da ideia de que Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas. E é isso que devemos fazer. Diante da realidade de que Cristo é o Senhor, Cristo é o centro. O tema você vai gravar, né? Bem curtinho, né? Cristo é o centro. Na criação. E também na criação restaurada. Cristo é o centro de todas as coisas. Dentro disso, então, como o apóstolo Paulo diz aqui, nós devemos continuar. Nós não devemos olhar para os lados. Nós não devemos olhar para as circunstâncias, para as falsas mensagens, para as heresias. Naquela época diziam, não, Jesus não é tão importante, Jesus não é homem, ou ele não é Deus. Hoje existem outras vozes que diz para você, não é bem assim que Jesus quer. Você pode agir de outra maneira, você pode pensar de outra maneira. Assim como a serpente enganou a Eva, o apóstolo Paulo diz isso. Dizendo para ela, não é bem assim que são as coisas. Você não vai morrer colocando dúvida no coração em relação a Deus, ao ponto de Eva, em seu coração, pensar, será que Deus é bondoso? Será que Deus não está me privando de alguma coisa boa que eu poderia comer? O fruto? Deus está mentindo. Ela caiu nisso e comeu do fruto. Apesar de Deus, na sua bondade, ter feito todas as coisas para que eles pudessem desfrutar. E ter proibido somente uma. Amados irmãos, dentro de tudo isso, a aplicação que eu deixo para todos nós, além daquilo que a gente tem falado já, é com uma pergunta, que fica para todos nós aqui. Nós vimos aqui, Cristo é o Senhor da criação, Cristo é o Senhor na igreja. Mas a pergunta é, Cristo é o Senhor na sua vida? Cristo é o centro da sua vida? E nesse sentido existem dois tipos de pessoas. Porque veja, irmãos, mesmo que a pessoa não assuma, Cristo é o Senhor de tudo. Mas existem dois tipos de pessoas. Aquelas que agora dizem, Senhor, seja o centro da minha vida. E aquelas que não querem que Jesus seja o centro da vida delas. E permitem que outras coisas sejam o centro de sua própria existência. Às vezes coisas até boas, como família e assim por diante. Portanto, a aplicação aqui é que Cristo não deve ser para nós somente um acessório, somente um amuleto que a gente possa se apegar no momento em que está passando por dificuldade, como algumas pessoas que usam lá, o pé de coelho, que acreditam nisso.
E aí, quando está em dificuldade, se apega com aquele objeto. Jesus não é um objeto. Jesus não é um amuleto. Jesus não é uma superstição. Jesus não é uma coisa transitória, não é algo secundário na nossa vida. Não deve ser. Não é como a história do gênio da lâmpada, que as pessoas utilizam daquela lâmpada para pedir ali 3 pedidos. Jesus não é alguém para quem a gente só recorre quando a gente quer pedir alguma coisa. Paulo está claramente inspirado por Deus dizendo aqui, ele deve ser o centro da nossa vida. E agora, nas palavras do próprio Jesus, e veja, irmãos, Jesus mesmo diz isso para você. Nestas palavras, Mateus 10, 37, ele diz: quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de? Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de? Em outras palavras, eu devo ser o centro da sua vida. Eu devo estar acima do cônjuge, eu devo estar acima das amizades, eu devo estar acima do trabalho, eu devo estar acima de todas as coisas. Quem ama qualquer outra coisa acima de mim, não é digno de mim. Por isso, irmãos amados, nós podemos confiar em Jesus Cristo. Se Ele é o centro de tudo, se Ele tem todo o poder, nós devemos confiar nele. Mas muitas vezes nós não queremos confiar em Cristo. Nosso coração é dobre. E nós confiamos em tantas coisas, cegamente até. Quando você vai numa viagem de ônibus, né? A pessoa entra no ônibus, já começa a cochilar, né? Tem gente que não, né? Fica com medo, né? Mas a maioria confia. Você não foi verificar se o motorista sabe dirigir. Você não vai verificar se ele tem curso, né? Você não foi pesquisar a vida dele. Você simplesmente confia. Você pega o elevador, cidade grande, né, que tem essas coisas. E você não vai querer que as pessoas te dêem um certificado se aquele elevador foi feito manutenção. Você simplesmente confia. Você vai pedir alguma coisa aí, pedir um lanche, acaba o culto domingo, vai para casa, pede lanche, você não vai verificar se tem algum tipo de bactéria ali. Você não vai lá na cozinha, né, do restaurante, deixa eu ver como é que está essa cozinha. Você simplesmente coloca para dentro. Você confia. E por que as pessoas têm dificuldade de confiar em Deus? Que é o Senhor de todas as coisas. E desconfiam de Cristo, de suas orientações. Será que essa orientação realmente... será que eu devo fazer isso? Confie que isso é a verdade. Nós não confiamos em outras coisas? Confie que Jesus Cristo é a verdade. E que pode não parecer no primeiro momento que isso seja bom. Às vezes, alguma orientação de Cristo para você. Mas é a orientação correta e no final das contas vai ser bom para você. Por isso, Cristo é o centro de todas as coisas. Amém, irmãos amados? Amém. Convido aqueles que puderem se colocar em pé. Em preparação à ceia do Senhor. Hino 269. Desculpe, 266. Hino de número 266. Com alegria, louvemos ao Senhor. Se Ele é o Senhor até mesmo do nosso ar, então vamos gastar o nosso pulmão. Rude cruz se erigiu, do dia fugiu, como emblema de derramado. Mas eu sei que na cruz seguia Jesus, deu a vida.
pode se assentar. Primeira Coríntios, capítulo 11. Primeira Coríntios, capítulo 11. De forma alternada, texto da ceia do Senhor, 23 até o 32. Primeira Coríntios 11, 23 até o 32. De forma alternada, irmãos, porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgarmos, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Vamos dar graças ao Senhor. Bendito Senhor, nós pedimos a consagração destes elementos, ó Pai, e te glorificamos por cada filho teu que há de participar. Também por aqueles que estão aqui que ainda não têm essa oportunidade, mas em breve terão, Senhor, se o Senhor permitir, pois farão parte da membresia da igreja. Ó Deus, mas esse momento é um momento de alegria para todos nós e de exame também. Perdoa-nos, Senhor, pelos nossos pecados. Ajuda-nos, Senhor, a nos lembrar das ofensas daqueles que nos ofenderam e a perdoar aqueles que nos ofenderam. Ó Pai, diante do Senhor, nós acreditamos plenamente que o Senhor se faz presente especialmente na ceia, de modo que o Senhor é o centro também desse sacramento. Ó Deus, em tudo nós louvamos o Teu nome, te exaltamos, o nome santo de Jesus Cristo. Amém. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é meu corpo, que é dado entre vós. Fazei isso em memória de mim. Tomai e comei. Da mesma maneira, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Bebais. Irmãos, vamos louvar ao Senhor com um cântico que diz: aclame ao Senhor. Vai ser esse? Pode colocar em pé. Louvemos. Jesus é o centro de todas as coisas, então devemos louvá-lo, devemos agradecê-lo. Meu Jesus, Salvador, outro igual
Ó Senhor, nós te glorificamos, te exaltamos, Senhor, reconhecemos que o Senhor é o centro de todas as coisas. Ó Cristo, nós nos humilhamos, nós sabemos, ó Pai, que todo o plano do Pai converge em Cristo Jesus. Cristo Jesus é o centro do universo, é o centro de todas as coisas. Nós rendemos graças a Jesus, como aquele texto, Senhor, de Apocalipse, ao Cordeiro, aquele que morreu e ressuscitou. É digno de receber a honra, a glória, o louvor, a adoração. Nós rendemos essa adoração, Senhor, ó Pai. Tu és o centro também deste sacramento. Ó Pai, este símbolo, ó Deus, e este meio de graça, simbolizado, Senhor, pelo pão, pelo vinho. Mas sabemos que a essência disso está na Tua presença espiritual. Por isso, Cristo é o centro do sacramento da ceia. Ó Pai, nós louvamos o Teu nome pela oportunidade que o Senhor nos deu nesta primeira ceia desde o começo da quarentena. Ó Pai, a segunda ceia, mas a primeira ceia que nós temos a liberdade maior. Ó Deus, e os Teus filhos estão aqui, Senhor. O Senhor trouxe os Teus filhos para adorar o Teu santo nome, pois Tu mereces essa adoração, Tu mereces ser glorificado. Agora, Senhor, despede o Teu povo na Tua paz, abençoa os Teus filhos, que este alimento espiritual, Senhor, fortaleça os Teus filhos,
Que haja perdão de pecados, Senhor. Que haja verdadeiro arrependimento. Que haja o abundar da Tua presença, Senhor. Paz no coração do Teu povo. Aqueles que estão aflitos nessa noite, entraram aqui aflitos, ou doentes, ou tristes, ó Deus, enche-os com o Teu Espírito Santo, Senhor. Dá a eles, Senhor, o verdadeiro consolo, o verdadeiro refrigério, ó Pai. Dê força aos Teus filhos, para que eles não olhem nem para a esquerda, nem para a direita, nem para trás, mas para que eles olhem para aquele que é o centro, o autor e consumador de nossa fé, Jesus Cristo. E nós finalizamos essa reunião no dia do Senhor, com a oração que o nosso Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora, amados irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam sobre vós, agora e para todos sempre. Amém.